Olá pessoal, meu nome é Douglas Somão, seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais uma aula do curso básico, do módulo básico de Power Apps. Essa é a aula de número 3 e hoje a gente vai aprender um pouquinho como gerenciar o básico da nossa app. Então nas duas primeiras aulas a gente entendeu um pouquinho como funciona os aplicativos dentro do Power Apps, quais as diferenças entre os tipos de aplicativos. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre a interface do Power Apps Studio, como começar a trabalhar com ele, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como gerenciar nosso aplicativo uma vez que ele foi criado, como a gente compartilhar isso com alguém, como a gente exportar, salvar isso como um modelo para subir em outro ambiente, e também essa parte de analytics que a gente tem dentro do nosso Power Apps, e um pouquinho sobre a interface de administração do nosso ambiente dentro do Power Apps, porque sempre que você está trabalhando dentro do Power Apps, você tem um ambiente onde você pode trabalhar a parte de dev, de release, de produção e até para você estruturar o seu produto para poder mandar para uma outra pessoa, para um cliente ou alguma coisa do tipo. Então é bom que a gente saiba isso antes da gente criar realmente o nosso aplicativo, que vão ser as próximas duas aulas, onde a gente vai criar um aplicativo do zero, vai testar ele, vai publicar e vai trabalhar isso, tá bom? Vamos lá então nessa aula. Bom, então eu tenho aqui na minha interface do Power Apps, eu tenho um aplicativo simples que eu criei, um aplicativo básico, ele não tem nada demais, mas eu quero mostrar para vocês como funciona a administração dessa parte de publicação, alteração de nome, interface, esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai aqui na parte de File, então você vai aqui no canto esquerdo, vai clicar em File, e aí a primeira coisa, quando eu não salvei ainda o meu aplicativo pela primeira vez, ele vai mostrar justamente as configurações do seu aplicativo para você estruturar isso. Então você precisa salvar seu aplicativo. Uma dica muito importante, quando você está fazendo seu aplicativo, vai salvando ele. Vai, cria lá, salva ele, a partir do momento que você criou, já salva ele. Depois você pode fazer algumas dessas configurações, mas é importante que você salve ele o quanto antes, para não ter risco de perder, né? Você está trabalhando dentro do browser, então sempre existe esse risco aí de acontecer alguma coisa. Então a primeira coisa que ele vai perguntar aqui é qual que é o nome do nosso aplicativo. Nesse caso eu estou dando um aplicativo de treinamento, por exemplo. Ele vai me pedir o ícone que você quer usar e a cor desse ícone. Para que serve isso? Isso aqui é justamente para você, na hora que os usuários que estiverem trabalhando no seu aplicativo forem ver o seu aplicativo, ele vai ver exatamente essa informação aqui. Qual o nome dele, o ícone e a cor. E uma descrição se você quiser dar. Então aqui você pode mudar. Posso mudar os nomes, as cores aqui. Você também pode colocar ícones seus criados. Então você está vendo aqui o tamanho máximo recomendado aqui é 245 pixels por 245. Você pode usar PNG e JPG para subir esse ícone. Então você pode colocar um ícone aí que você desenhar para sua empresa ou para o seu aplicativo, tá? Não tem problema, ou você pode usar um desses íconezinhos que a própria Microsoft dá. Uma outra configuração importante é o tamanho da nossa tela, ou o tamanho do nosso aplicativo e para qual tela ele vai rodar. Então, se ele vai rodar Landscape or Portrait, ou seja, qual que é a orientação dele, na hora que, nesse caso eu estou mexendo com um aplicativo que é para tablet, mas para celular funciona do mesmo jeito. Se ele vai funcionar em pé ou deitado, qual o tamanho dele, tá? Então ele vai falar que os tamanhos, Default, um Surface Pro, um widescreen, ou um iPad, ou um custom que você pode colocar. Isso aqui é uma configuração só para você ter o tamanho e a orientação agora, tá? Isso não quer dizer que seu aplicativo não vai ser responsivo. A gente tem formas de fazer o aplicativo ser responsivo. Mais para frente eu vou lançar alguns vídeos sobre como fazer um aplicativo responsivo. E a própria Microsoft já lançou falando que agora os aplicativos eles vão ser cada vez mais responsivos para trabalhar essa parte de tamanhos de forma mais simples, tá bom? Então você não precisa se preocupar tanto. Aqui é mais para vocês terem uma ideia de configurações ou algumas configurações básicas para o aplicativo de vocês. Aí ele tem algumas outras perguntas avançadas aqui, que é: se você quer que o tamanho do seu aplicativo se adeque ao tamanho da tela, então ele vai cuidar para que isso aconteça. Qual que é o ratio disso aí, qual que é a qualidade que isso vai acontecer, se a gente vai locar a orientação ou não, por quê? Imagina que você está num tablet e daí o usuário virou, se você marcar essa opção de lock, ele não vai virar junto, porque senão você tem que readequar todo o seu tamanho. Dá para você fazer com que o seu aplicativo tenha isso, que é, o seu aplicativo ele vai ter um tamanho quando deitado e quando você virar ele,
consegue saber essa orientação via código e consegue mudar as posições das coisas. Vai ser um pouco mais complexo para você fazer isso, mas você pode fazer isso também. Aí você tem que desabilitar essa opção Lock Orientation aqui. Então essa opção Lock Orientation você vai deixar habilitado quando você não quer ter esse trabalho de cuidar para que quando seu aplicativo vire, o seu usuário virar o tablet ou virar o celular, o aplicativo tem que se adequar visualmente. Tá, ok? Então isso é muito importante para a experiência do usuário na hora que está usando o seu aplicativo. Então, configurados os tamanhos, a gente vai para o Advanced Settings. Aqui o que acontece? Você pode configurar algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, a gente tem um suporte de quantidade de linhas que uma conexão vai buscar de informação ou vai trazer de informação quando a gente está usando ela dentro do Power Apps. Você pode aumentar ou diminuir essa quantidade aqui e gerenciar lá, é claro. Tá? No seu aplicativo você consegue fazer com que isso seja gerenciável e você controle isso. Tá? Você pode ter uma série de outras configurações, por exemplo, você pode fazer com que tenha um delay na hora de carregar o seu aplicativo da primeira vez, na hora que está iniciando ou não. Bloquear a ação de OnStart. Qual que é a ação de OnStart? Depois vai ter um vídeo específico para isso, mas o OnStart é uma ação que a gente tem para fazer ações dentro do nosso Power Apps quando o aplicativo inicia. Ele iniciou, a gente já vai fazer uma série de configurações, conexões, buscas, preencher umas informações, salvar isso em variáveis ou em coleções para a gente usar depois, e aí o aplicativo começa. Então a gente tem esse tipo de recurso, tá? A gente tem essa parte de explicitamente selecionar colunas. O que é isso? Quando a gente está trabalhando com conexões, a gente pode selecionar quais colunas aquela conexão vai trazer os dados para a gente. Por quê? Imagine que você tem uma tabela lá com uma série de colunas e, na verdade, o seu código só usa um tanto delas. Então, você não precisa de tudo isso. Para você melhorar a performance do seu aplicativo, é recomendado que você selecione só as informações que você precisa na hora de buscar, porque daí a busca do Power Apps ela vai ser otimizada. Então é bem importante que você se preocupe com isso, tá? Então tem vários outros recursos aqui, melhoria na parte do Save Data, Load Data, usar os recursos do CDS ou não, e essa parte de Experimental Features aqui é bem importante porque existem alguns recursos que a Microsoft vai lançando que você pode já habilitar no seu aplicativo para usar. Então você pode habilitar aqui, por exemplo, o gerenciamento de erro mais simplificado que a Microsoft está lançando, embedar o seu aplicativo em algum lugar, não usar timeout e refresh de dados em background, o barcode scanner que está em preview, resultado na barra de fórmula. Então tem uma série de controles experimentais que a Microsoft vai lançando que ela habilita aqui e ela deixa com que você habilite ou não dentro desse portal por aqui, tá? Então é importante que você dê uma olhada aqui. Essas features elas vão aumentando conforme o tempo vai passando e você pode experimentar por aqui. Então essas são as configurações que você tem no seu aplicativo para poder, são configurações externas, são configurações que vão deixar o seu aplicativo melhor ou mais performático ou vão dar alguns recursos para o seu aplicativo que você não tem por padrão, tá? Então isso é importante de você ver. E depois que você configura tudo isso aqui, basicamente o que você tem que fazer é só salvar. Então você pode ir no Save, então clique aqui no menu esquerdo, Save, a gente pode dar um nome e clicar aqui no botão Save aqui no canto inferior direito, você clica em Save. Ele vai salvar o seu aplicativo. A partir do momento que ele salvou, você consegue visualizar todas as versões dele, ou seja, se você fez uma versão e por algum motivo deu um problema, você quer voltar à versão anterior, você consegue ainda fazer isso. E você também consegue compartilhar esse aplicativo com alguém, que aí vai justamente na parte de permissões que a gente comentou. Isso aqui não significa que são permissões de acesso lá dentro do seu Power Apps, isso é bom de frisar.
Na hora que a gente está trabalhando com Power Apps, se você estiver trabalhando com dados e você quiser fazer funcionalidades de permissionamento lá dentro do seu aplicativo, por exemplo, eu quero que o menu esquerdo não esteja disponível para um usuário, ou eu quero que um usuário não possa cadastrar, ele só possa visualizar, esse tipo de permissionamento você precisa gerenciar lá dentro do Power Apps. Hoje você não tem ainda uma configuração de permissionamento nesse sentido aqui dentro. Tá? O que você pode fazer é compartilhar esse aplicativo com mais pessoas para que outras pessoas possam usar. Mas a partir do momento que você compartilha, elas vão poder usar tudo que está dentro do aplicativo. Claro, tem a parte de conexões, se ela não tiver acesso a um tipo de conexão que está sendo usado, ela não vai conseguir usar, mas é só isso. O restante de permissionamento você precisa gerenciar dentro do seu aplicativo. Tá? E aí, mais para frente eu vou mostrar para vocês em alguns vídeos como fazer isso da melhor forma. Então se você clicar aqui em Share this App, ele vai para uma parte de gerenciamento de aplicativos, tá? Então você vai ver que ele saiu um pouquinho da interface. E daí aqui ele fala para mim que eu quero compartilhar isso como um coautor ou como que eu quero compartilhar isso, tá? Deixa eu ver se tem algum usuário. Eu vou entrar aqui no meu Office 365 para visualizar quais usuários tem no meu tenant. Esse é um tenant de demo. Então, se você já sabe quem são os seus usuários, basta colocar o nome deles aqui, o e-mail deles aqui, que ele já vai reconhecer sozinho, tá? Vou pegar um usuário aqui. Vamos pesquisar. Então, tem a Adele Vence. Então, eu vou colocar aqui, Adele. Ele já vai achar esse usuário para mim. Eu posso clicar. E daí, na hora que eu seleciono esse usuário, a pergunta é: você quer que esse usuário seja um co-owner, ou seja, ele seja um outro dono desse aplicativo, ou o que ele tenha de acesso, tá? E aí ele vai perguntar se você quer enviar isso por e-mail para o usuário ou não. Eu posso dar um share. E a partir desse momento eu não selecionei ele como co-owner, então ele vai poder usar esse aplicativo. Mas é isso, ele tem permissão de usuário nesse aplicativo, ele não tem permissão de mais nada, tá? Se eu colocar ele como co-owner, ele vai ter as mesmas permissões que eu dentro do aplicativo. E beleza, eu posso dar um share aqui. Perfeito? Então é assim que você dá permissão para que outra pessoa trabalhe no mesmo Power App que você, ou tenha acesso a fazer coisas ou acessar o seu Power App. Outra coisa importante na hora que a gente está falando de aplicativos, então gerenciamento do aplicativo, a gente clicou aqui em Share. Mas se você entrar no powerapps.com, vir na aba de Apps, você pode selecionar o seu aplicativo, tá vendo que o nosso aplicativo está aqui, você pode clicar nos 3 pontinhos ao lado direito, ir em Settings. Você pode configurar algumas coisas, por exemplo, se o nosso aplicativo, o nome do nosso aplicativo, se a descrição dele, as categorias desse aplicativo, para ficar mais fácil de você configurar e categorizar depois do seu aplicativo, tá? Então essas são algumas configurações que você pode fazer. Essa parte de share é justamente a parte de permissionamento que a gente comentou, tá vendo? Então aqui eu já consigo dar share nele. Outra coisa que você consegue fazer é exportar o pacote. Isso está em preview ainda, mas é importante eu falar para vocês. Vocês podem exportar esse pacote aqui e mandar para outra pessoa, essa pessoa importar o pacote e começar a fazer as edições no Power Apps dela. Então você consegue exportar o seu aplicativo e dar para alguém começar a trabalhar com ele também. Tá? Então é bem legal esse formato de esporte. Uma vez que você coloca aqui, você vai dar um nome para essa exportação, qual o ambiente que você está exportando, uma descrição. Aqui ele vai mostrar todas as conexões que estão sendo usadas, porque na hora que você exporta, imagina que você está usando uma conexão com banco de dados, com SharePoint, com Excel, com OneDrive, ele vai exportar isso e vai falar, tá, quando você for importar isso no seu outro lado, você vai precisar configurar essas conexões, ok? Ok. É simples assim, você configura as conexões no outro lugar. Então, se eu exportar esse aplicativo e mandar para vocês, vocês conseguem importar ele, trocar as conexões e começar a utilizar. Simples assim, tá? Então, esse é um recurso bem importante, bem interessante. E a parte de Analytics, que também está em preview. Você consegue entrar aqui. E aqui você consegue visualizar é um Power BI basicamente que valida tudo que está sendo usado do seu aplicativo. Isso aqui é padrão, você não consegue alterar, mas você consegue saber quais dispositivos estão usando mais, a quantidade de usuários ativos, qual aplicativo que está sendo usado mais, na onde. Então tem alguns recursos interessantes aqui para vocês terem de análise de uso, de performance, de localização do seu aplicativo. Então, para vocês administrarem o aplicativo de vocês, esse é um recurso bem importante, bem interessante, tá?
E entrando aqui no aplicativo de treinamento, você também consegue ver os detalhes, as versões que eu falei para vocês. Então vocês podem voltar a versão, ó. Só clicar nos 3 pontinhos aqui ao lado do nome da versão, Restore ou Delete, se você quiser deletar uma versão. Consegue ver todas as conexões que estão aqui. Essa parte de administração aqui é onde você configura e gerencia os permissionamentos do seu aplicativo. Isso é muito importante vocês saberem para que vocês tenham uma gestão boa do aplicativo de vocês, tá bom? E da utilização do aplicativo de vocês. Quem está fazendo o quê? Quem pode fazer o quê? Qual que está sendo a análise desse aplicativo e esse tipo de coisa, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, postem aqui, eu vou respondendo. Fiquem ligados nas próximas aulas, fiquem ligados que vão ter alguns vídeos em paralelo acontecendo aí durante o treinamento também. Se tiverem alguma dúvida, mandem para mim. Sugestões também de modelos, alguns de vocês já mandaram. Mandem para mim que eu vou fazer assim que acabar o treinamento. A gente vai fazer alguns modelos de aplicativo, tá bom? E acompanhe o canal, compartilhe, clique no sininho para ativar as notificações e espero você na próxima aula. Um abraço.